Ok, meus queridos, boa tarde, oitavo ano, né? Vamos prosseguir então o que é que nós estávamos fazendo, que é justamente a questão do Haiti, tá? A gente havia trabalhado a questão da independência do Haiti nas últimas aulas, né? A gente até chegou a ver alguns slides e tal sobre a Revolução Haitiana, né? Em 1803, que vai dar origem ao país do Haiti, né? Que na época, na verdade, se chamava São Domingos, né? E não se chamava Haiti. Nós vimos que Haiti é uma palavra indígena, significa terras altas, né? E tal. E eles acabaram dando o nome como homenagem, né? Aos antepassados indígenas que viviam na ilha, né? E foram todos exterminados e mortos, seja por espanhóis, seja por franceses, principalmente os segundos, né? Que colonizaram a ilha de São Domingos mais fortemente, ok? Só que assim, hoje a nossa abordagem sobre o Haiti, ela vai ser em retrospecto, tá? A gente vai pegar o Haiti hoje, né? E a gente vai retornar até o momento da independência, desculpem, da independência haitiana, né? Que é o nosso tema. Tá? A gente vai ver como é que o Haiti se tornou, né? O país que é hoje, enfim, um dos países mais pobres aqui da América, tá? Porque é que ele tem essa configuração, né? E de que forma os processos históricos contribuíram para isso, certo? Então, eu vou dividir com vocês aqui a tela, vou compartilhar e aí a gente vai ver esses slides, então. Ok. Pessoal, de início, né, o que nós temos aqui é um mapa, tá? Esse mapa ele mostra o Haiti, né, nos dias de hoje, e vocês conseguem ver que o Haiti, na verdade, ele não é uma ilha, assim, o único país da ilha, né? São dois países na mesma ilha, como eu já havia dito lá na aula anterior, né, para vocês. Nós temos o Haiti e dividindo a mesma ilha, nós temos hoje a República Dominicana, tá? Essa ilha, ela foi dominada tanto por espanhóis do lado direito, ali na República Dominicana, quanto por franceses do lado esquerdo, né, ali onde é o Haiti, tá, que está em amarelinho. Né? A capital do Haiti está em destaque ali, Porto Príncipe, né? E é um país, então, de fala francesa justamente por causa da colonização dos franceses. Tá? Onde é que fica o Haiti no mundo? Pois é, se vocês olharem no globo à direita, ali em cima do nosso slide, né, vocês vão ver que tem um quadrinho vermelho lá mostrando onde é que está essa aproximação ali em zoom, né? O Brasil estaria, então, um pouco mais para baixo, certo? Então, o Haiti não é assim tão distante de nós, tá? Ele não é tão distante, por isso é o destino de tantos imigrantes haitianos, certo? Fica perto de Cuba, ali do lado, da ilha da Jamaica, né? Entre outros tantos. Vocês lembram também que eu falei para vocês na aula passada que um dos heróis da independência haitiana, ele era um escravo, um ex-escravo jamaicano, ou seja, da ilha do lado ali, ó, né, da Jamaica, do lado esquerdo, né, nós temos a ilha da Jamaica ali, tá, pequenininho. Toda essa região aqui a gente chama de Caribe, né, um lugar muito muito bonito assim na questão natural, né? A natureza do ambiente é muito bonito, né? Tanto que o turismo lá é muito forte, principalmente do lado ali na República Dominicana, que é um país um pouco mais desenvolvido que o Haiti, certo? Então aqui, ó, alguns dados sobre o Haiti. É a nação mais pobre do continente americano, né? Ou seja, do Canadá lá em cima até a Argentina, no extremo sul, né? Ele é o país mais pobre do continente americano. Tá? O índice de analfabetismo é muito grande, é 38%, ou seja, muita gente da população lá não sabe ler nem escrever, né? Sofre com uma taxa altíssima de desemprego e subemprego, né? Existe uma escassez de mão de obra qualificada muito grande, tá? Então, o que é mão de obra qualificada? As pessoas que estudam mais, que, enfim, né? Praticamente não há, né? No Haiti, é muito pouco. Que, claro, as imagens que a gente vai ver mostram algumas pessoas em condições bem complicadas, porque, afinal de contas, são pessoas sobreviventes do terremoto, né, que ocorreu no Haiti e acabou destruindo o país de vez, tá? O país já era pobre, né? Aí o terremoto vai lá e termina de destruir, tá? Um histórico básico aqui do Haiti, né? A ilha de Hispaniola, que é a ilha inteira, não só a parte do Haiti, né? A ilha inteira,
ela foi descoberta pelo Cristóvão Colombo em 1492, tá? Então foi o primeiro lugar que o Cristóvão Colombo chegou aqui na América, quando ele, usando o termo lá, que hoje já ninguém mais usa, enfim, mas para a gente saber do que é que se trata, né? Quando o Cristóvão Colombo descobriu a América, certo? Na verdade, então, o primeiro lugar que ele chegou, que os europeus chegaram aqui na América, foi essa ilha de Hispaniola. Essa ilha de Hispaniola, ela se divide em dois, tá? A parte dos espanhóis, que é a República Dominicana ali, e a parte dos franceses, que corresponde ao Haiti, tá? Que foi cedido à França, vejam lá, em 1697. Tá? Então, por uns 200 anos, os espanhóis colonizaram o lugar, depois foram os franceses. Quando ele se tornou colônia francesa, ele recebeu o nome de São Domingos, tá? Não Haiti, São Domingos. E ele exportava cacau, açúcar e café. Era a mais importante colônia da França. Ele era um lugar assim bastante próspero, bastante rico, né? Bastante, enfim. Mas é claro, era bastante rico e próspero por uma elite de pessoas brancas, tá? Por umas poucas pessoas brancas, alguns franceses, né? E claro, os escravos negros viviam numa situação horrível, né? Naquela época, nessa ilha de São Domingos, certo? Liderados por esse cara aqui que está ao lado, do Saint Louverture, que vocês estão vendo, né? Influenciados pela Revolução Francesa, os haitianos organizaram aquela rebelião de escravos que nós começamos a estudar, né? Ela começa então em 1791, certo? Até atingir o seu auge em 1794, ok? Mas o Haiti consegue a sua independência só em 1804. Na verdade, assim, ó, em alguns lugares a gente vai ver 1813, em outros 1804. Por quê? Porque essa independência do Haiti ela ocorreu no dia 31 de dezembro de 1803. Então, algumas pessoas consideram, né, o início do Haiti como país livre em 1804. Tá? 1º de janeiro de 1804, para começar o ano, aquela coisa toda. Né? Então, por isso essas duas datas são consideradas, ok? Mas, de maneira didática, a gente trabalha mais o ano de 1803 mesmo, tá? Até para uma comparação com os outros países aqui da América, né? Em que a independência foi muito mais tardia, tá? Todos esses países que vocês viram ali no mapa, quer ver uma coisa? Deixa eu retornar ali, ó, com vocês. Esse país aqui, ó, ao redor do Haiti, por exemplo, a República Dominicana, ela só vai se tornar independente muito, muito depois, tá? Cuba, nossa, 1898, ou seja, quase 100 anos depois da independência do Haiti, né? A Jamaica, só recentemente, tá? Esse Porto Rico que está aqui ao lado, ó, ao lado direito, né? Nem independente né? Ele é um protetorado dos Estados Unidos hoje, tá? Embora ele seja um país de fala espanhola e tal, as pessoas falam espanhol, blá, 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 blá. Mesmo assim, eles são um protetorado americano, né? Eles têm uma relação com os Estados Unidos de colônia mesmo. Os americanos vêm passar as férias ali, é um país subdesenvolvido e tal. Ok, pessoal? Aqui vocês vão conseguindo ver, né? Por exemplo, ali em cima alguns países nem se tornaram independentes ainda, tá? Aquelas ali em cima, ó, Ilhas Turques e Caicos, por exemplo, elas ainda pertencem ao Reino Unido, ainda pertencem à Inglaterra, tá? A Guiana Francesa, um pouco mais para baixo, é o que faria assim, digamos, se você pegar um barco ali em Porto Príncipe, no Haiti, e descer, você vai chegar na Guiana Francesa, tá? A Guiana Francesa, que é aqui embaixo, nem é independente ainda, né? O próprio nome já diz, Guiana Francesa, né? Ela pertence à França, tá? Então aí a gente vê que o Haiti ele tem uma grande, uma importante história de independência anterior aos outros países, né? E claro, ali nós temos a primeira nação negra independente no mundo moderno. Isso é muito bacana, tá? A primeira nação negra que se tornou independente no mundo moderno. As demais só vão conseguir se tornar independentes muito, muito depois, tá? E outra característica importante aqui desse histórico que nós estamos vendo é que os haitianos, quando se tornaram independentes, eles aboliram a escravidão, certo? Nos outros países aqui da América, a escravidão não foi abolida por ninguém, tá? Ela continuou em todos os países. Só o Haiti é que teve essa brilhante ideia, enfim, essa presença de espírito importante de libertar
os escravos, né, e acabar com essa coisa absurda que é a escravidão. Tá? Então, no Haiti, realmente acabou a escravidão em 1803, né, com a independência haitiana. Tá bom? Um pouquinho ali antes, né, 1794, já havia sido abolida a escravidão, mas ela só vai ser totalmente colocada em prática quando o país se torna um país propriamente dito. Certo, pessoal? O Brasil, ó, para vocês fazerem uma comparação, só vai se tornar independente de Portugal em 1822, ou seja, um bom tempo depois ali do Haiti. E nós só vamos libertar os nossos escravos em 1888, quase 100 anos depois da abolição da escravatura no Haiti. Aí vocês veem como existe um grande atraso, né, nas coisas, pelo menos na questão política do Brasil. Ok, pessoal? Beleza? Um pouquinho do histórico ali, ó. Apesar de independente, né, quando o Haiti se tornou independente, ele acabou ficando submetido a pagar indenizações para a França, tá? Para evitar a invasão de outros países que pressionavam eles, como os ingleses, os espanhóis, os portugueses, né, que nessa época ainda eram fortes. Os haitianos tiveram que pagar indenizações imensas, tá? À França, muita, muita, muita grana para eles conseguirem manter, né, não vou dizer, a sua independência, né, a sua liberdade, tá bom? Em 1915, os americanos invadem o Haiti. Os Estados Unidos invadem o Haiti e ficam até 1934. Muito tempo. Podem ver, ó, fica um tempão lá, tá? Os americanos ficam no Haiti por mais de 15 anos. Por quê? Porque em 1915 começa a Primeira Guerra Mundial, 1914, né, ela já havia começado. Então, os americanos, aproveitando que o foco da Europa estava todo concentrado na guerra que estava acontecendo lá, eles invadem algumas ilhas ali perto dos Estados Unidos, que é o caso de Porto Rico, que eu falei para vocês, que até hoje pertence aos Estados Unidos, né? Eles invadem o Haiti, né? Eles invadem a própria República Dominicana, tá? Entre outros lugares ali próximos, né? E os americanos acabam ocupando esses territórios. Tá? O mesmo vai acontecer também na ilha de Trinidad, ali para baixo, né? Ali pertinho, tá? Então os americanos vão invadindo essas áreas todas do Caribe. Oi? Tudo certo? Tudo? Ok? Tudo? Beleza. Então tá, aqui deu um barulho estranho. Mas vamos lá. Então os americanos, eles tomam conta do Haiti por um bom tempo. Vejam que o Haiti sofre bastante, né? Ele já não, embora ele tenha sua independência em 1813, ele não consegue despontar como uma nação rica e poderosa. Já por causa das ameaças estrangeiras, que tiveram que pagar indenizações sem fim para a França, né? E depois por causa da invasão dos americanos, tá? Tiveram que pagar, nossa, coisas absurdas e subsídios para o exército americano. Certo, pessoal? Enfim, em 34 os americanos vão embora, né? E aí começa um grande problema no Haiti. Tá? De 34 até 57, o Haiti ele não tem, ele não é assim uma república organizada como o Brasil é hoje, né? Então, o Brasil também a gente está vendo lá que o 9º ano também não é lá aquelas coisas no início da nossa república, né? Bastante complicado. E o início da república no Haiti também é bem complicado. Vejam, o François Duvalier, esse cara que aparece aí do lado, ele é conhecido como Papa Doc, tá? E ele foi eleito presidente em 1957. Quando ele se elege presidente, quando ele assume o poder, ele cria uma ditadura no Haiti, baseada no terror, né? Ele extermina as pessoas que são opositoras a ele, mata mesmo, ele mata centenas de milhares de pessoas no Haiti. Ele persegue a Igreja Católica fortemente nessa época. Por quê? Porque a Igreja Católica dessa época, ó, 1957, enfim, os anos 60, ela tem uma vertente muito forte aqui na América Latina, que é a chamada Teologia da Libertação, né? Que é um tipo de envolvimento da Igreja na vida popular das pessoas mesmo, tá? Digamos assim, uma preocupação de transformar os valores cristãos de maneira que eles agem diretamente na vida das pessoas e façam com que elas melhorem de vida, né? E diminuam a desigualdade social, a pobreza, né? E tal. E aí são taxados, né, Calel? Oi?
E aí são Ah, taxados de sim, petistas, né? Claro. claro, daí vem todos os, claro, daí vem os ignorantes e taxam, né, de todas essas coisas aí, né, Essa, como essa você mesmo semana, disse. essa semana eu vi uma ala da igreja que está querendo rever o questionamento da ordenação feminina, né? Ah, Para sim, mulheres, claro. tal, né? Devido à diminuição de padres na igreja, tal. E aí o comentário foi o seguinte, de uma pessoa assim muito, né? Isso daí é da teologia da libertação. Pois Se é, né? se eles soubessem o que é, O que é a teologia da libertação, o quanto é um movimento rico, um movimento embasado filosoficamente. Nós temos importantes expoentes na América Latina inteira, né? No próprio Brasil, né? eu vou citar Então, uma pessoa, eu vou citar apenas um que pregou e que defendia a teologia da libertação. Não sei se a turma conhece, é o tal de Jesus Cristo. exatamente, Então, exatamente, que é a aplicação dos valores, né, ao exatamente. dia a dia das pessoas para tirar a desigualdade social, para melhorar a condição de vida das pessoas, né, para acabar É, com as injustiças. É longe isso de mesmo. instituição, longe de tudo, né? Isso mesmo, longe de instituição, exatamente. É trazer a igreja para o É. povo, né? Para o dia a dia das pessoas. E aí vamos É, rotular partidariamente que fica melhor que você evita, né? exatamente, claro. Ele jamais daria o braço a torcer, né? Uhum. Mas vamos lá. Mas então, esse cara aqui, ele é só um dos que perseguem, né, essa vertente É o fim. forte da teologia da libertação da Igreja Católica, né? Ele mata uma centena de padres, né? É bem complicado o governo desse cidadão, tá? O François Duvalier. Em 1971, vejam que ele já está bem velhinho aqui no canto, ó, tá? Olha só. Ele acaba já muito velho, enfim, e acaba morrendo, né? E o filho dele, aquele que está do lado dele lá, aquele bem grandão, né? O Jean-Claude Duvalier, que é apelidado de Baby Doc, o pai dele era o Papa Doc, ele é o Baby Doc, né? Mas de Baby ele não tem nada, né? Só olhar para o cidadão ali, o tamanho dele, tá? Ele, na verdade, assume o poder e continua com a mesma linha do pai, certo? Na verdade, alguns historiadores dizem que na época do Baby Doc foi ainda pior, né? A corrupção e o terror elas aumentam tremendamente, tá? A matança não para. Então vejam como o Fica Haiti com o mouse ele é assim. um para-raio de desgraça, tá? Ele sofre pra caramba. É um país assim onde as mazelas sociais são muito grandes, né? É, o povo não suportando mais o poder excessivo e abusivo deste cidadão aqui, né? Ele faz um levante popular muito grande, tá? Organizado olhem bem, por um padre, né? Não podia ser diferente, um padre de esquerda, tá? O Jean Bertrand Aristide, né? Que acaba conseguindo se eleger presidente, né? E aí o Haiti tem uma paz relativa, tá? Até os anos ali de 1990, certo, pessoal? Então, assim, nós temos um pouco mais de tranquilidade para o povo haitiano. O problema é que, como eles estavam num bolsão de miséria muito grande, recuperar o país em 1 ou 2 ou 3 anos era praticamente impossível, né? Como é ainda hoje, né? É uma coisa trabalhosa. Além de tudo, nós não podemos comparar, por exemplo, o Haiti com o Brasil ou os Estados Unidos ou esses países continentais, a Argentina. Por quê? Porque o Haiti é uma ilha, né? Uma ilha onde praticamente não há espaço para agricultura, para enfim, para grandes produções. Então, o Haiti precisa viver do que, basicamente? Do turismo, certo? Então, a partir dessa data ali é que se começa a investir no turismo. Ok, pessoal? Então, depois que acaba o mandato do Jean Bertrand Aristide ali, né? Entre 1990 até os dias de hoje, a instabilidade política e a interferência militar da ONU, né, dos capacetes azuis. Então, de 1990 até agora, o Haiti está cheio de soldados da ONU. Então, faz muito tempo, né, que o Haiti, faz aproximadamente 30 e tantos anos, aí, quase 30 anos, que o Haiti está sob instabilidade política. Tá? O que é instabilidade política? Os partidos brigam entre si, ocorrem assassinatos de presidentes, ocorrem assassinatos de candidatos, é uma confusão do caramba, tá? Ninguém se entende. Aí vão lá esses soldados aí, por exemplo, o exército brasileiro está lá, ajudando a manter a ordem, mas diz que está ajudando a manter a ordem, né? Mas faz um monte de abusos lá também, né? O soldado
alguns soldados brasileiros foram denunciados para a ONU lá por estuprar as mulheres, aquelas coisas horríveis, né? Então aí vocês veem que é bem complicada a situação do Haiti ainda nos dias de hoje. Quem deveria estar lá para ajudar, né, não está ajudando. Tá? O Haiti continua uma tragédia tremenda, certo? Olha só, é a primeira nação das Américas a abolir a escravidão, ela está clamando por ajuda, né? São 2 milhões de habitantes em Porto Príncipe, que é a capital, que vivem cercadas por lixo, né? Água potável é artigo de luxo, tá? Praticamente não existe água potável no Haiti. Ok, pessoal? Aqui mais alguns dados importantes, ó. Primeiro, o que é que aquela senhora ali está segurando no cartaz? Ó? Restaure a democracia no Haiti. Tá? O que é democracia? É a possibilidade do povo eleger os seus governantes e as pessoas respeitarem a democracia. É isso que é importante. Tá? Sem totalitarismo, sem ditadura, sem essas bobagens. Né? Com essas coisas, só ocorre banho de sangue. Né? A democracia é o melhor tipo de governo possível. Até o momento, pelo menos, dos que nós conseguimos pôr em prática no planeta Terra, né? A democracia é o que se mostra mais justo, ou pelo menos menos injusto. O que é que diz ali o texto? Ó? Da segunda metade do século XIX até o início do século passado, 20 presidentes se sucederam no poder no Haiti. Destes, 16 foram assassinados. Então, vejam, dos 20 primeiros presidentes do Haiti, 16 foram assassinados. Né? A instabilidade política é muito grande, é uma bagunça. Tá? Marcada por uma série de governos ditatoriais e golpes de Estado, a população haitiana presencia uma guerra civil e muitos problemas socioeconômicos. E para ajudar, né, como desgraça pouca é bobagem, ainda vem terremotos, né, para acabar com o país e terminar com aquilo que eles têm. Né? Então aqui nós temos apenas algumas imagens que mostram um pouco das complicações das pessoas no Haiti. Em 2004, pessoal, conflitos armados eclodiram pelo país. Sem forças para controlar a situação, o presidente Aristide fugiu para a África do Sul. A ONU considerou a situação uma ameaça à paz e à segurança da região, né, e estabeleceu uma missão das Nações Unidas lá. Tá? Por exemplo, tem 6.700 soldados de diversos países lá no Haiti. Okay? A economia está destroçada e em ruínas. Tá? O país não tem nenhuma chance nem de recuperação agora. Porque nesse momento não existe, esse momento que eu estou falando para vocês agora, né, não existe um governo organizado no Haiti. Tá? Ainda está aquela bagunça do caramba, nada, aliás, tudo é de todo mundo, enfim, ninguém se organiza, né? Então é bastante complexo. É uma herança bastante terrível que eles têm desse processo das colonizações. Tá? Aqui, e claro, aqui imagens dos terremotos, os protestos populares, aqui vocês veem um soldado brasileiro aqui no canto, né? Mas, enfim, há vários outros, aqui é um protesto popular exigindo a democracia, os direitos mais básicos, né? Ó, o país permanece extremamente pobre, sendo o mais pobre da América e de todo o hemisfério ocidental. Então, pensem, aquela linha lá do meridiano de Greenwich, que é o centro ali, né, que divide o planeta em Ocidente e Oriente, todo o Ocidente, o país mais pobre é o Haiti, né? Isso envolvendo vários países africanos, né, que geralmente são conhecidos pelo seu pouco desenvolvimento, né? Devido, claro, à colonização e aos abusos, né, cometidos pelos colonizadores. 72% da população vive com menos de $2 por dia. Tá? Isso é o equivalente a sei lá, uns $2, uns 8, né, reais por dia. Tá? É muito pouco. Né? 38% da população é analfabeta. Tá? O IDH ele está em um dos últimos lugares, é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, no lugar de número 158. Tá? Então, aí vocês veem que, caramba, né, o Índice de Desenvolvimento Humano do Haiti é baixíssimo, tá? É baixíssimo, certo? Aqui, então, mais algumas imagens, né, e tal. E aí, por fim, o terremoto. Ó, o terremoto de magnitude 7,0 ocorreu a cerca de 22 quilômetros da capital haitiana, né? O terremoto ocorreu a cerca de 10 quilômetros de profundidade, né? Ou seja, caramba, é muito
forte, tá? Acabou com o país de vez, ó, o epicentro ali naquela imagem que vocês estão vendo, né, em vermelhinho, tá? E aí, claro, a destruição, a pobreza, a tragédia e tal. Então aí vocês conseguem ver, né, meus queridos, como a situação dos, dos haitianos, ela é bastante complexa, né, ainda nos dias de hoje, muito complexa, tá? Ainda nos dias de hoje. Certo, pessoal? Ok? Alguma dúvida? Acho que não, Calhão. Acho que era isso, né? Então agora vamos ao ensino religioso.